Acompanhe com atenção, com reverência, a leitura da palavra infalível, inspirada e inerrante do Senhor. Versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Verso 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Senhor, abençoa a leitura, a explicação e a aplicação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês vão desenhar. Desenhem um soldado. Tá? Desenhe um soldado. Só que você vai desenhar um soldado e você vai desenhar o coração dele, e dentro do coração dele você vai desenhar uma cruz. Tá bom? Esse é o desenho que vocês vão fazer hoje. Tá? Um soldado, tá? Com a espada na mão e com a cruz de Jesus no coração dele. Tá bom? Irmãos, não seria difícil reconhecer um japonês nas ruas de Joinville, não é mesmo? Sua aparência é inconfundível. Os olhos puxados, a pele cor de vela e os cabelos ralos e lisos rapidamente o denunciam, são sua marca registrada. Mas não para por aí. Ao abrir sua boca, nós teríamos ainda mais certeza disso. Nós não entenderíamos uma única palavra do japonês. Seus hábitos e costumes também são diferentes. Seu cardápio é bem distinto do nosso. Poderíamos citar inúmeras outras diferenças, mas o meu ponto aqui é o seguinte, irmãos. Nós vivemos segundo a nossa identidade e a nossa cidadania. Então a pergunta importante a ser feita aqui é, então como vivem os cidadãos dos céus? Já parou para pensar nisso? Como vivem os cidadãos dos céus? Como se comportam? Como falam? E como se parecem? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está tentando responder no texto que acabamos de ler. Como os filipenses, irmãos, nós também somos crentes com uma cidadania celestial e que precisam aprender a viver neste mundo caído de uma forma digna do Evangelho para a glória de Deus. Se desejamos viver segundo nossa identidade e cidadania, nós precisamos dar ouvidos às palavras de Paulo aqui. Ser cristão em Filipos, irmãos, não era nada fácil. Por ser uma colônia do Império Romano, seus habitantes eram muito orgulhosos de sua cidadania romana. Tão orgulhosos que ali existia, inclusive, uma comunidade de adoradores de César. O compromisso e a lealdade ao imperador eram levados tão a sério que existia, inclusive, uma comunidade de adoradores do imperador. Mas além de adoradores do imperador, existiam também comunidades que adoravam diversos outros deuses pagãos. Ou seja, Filipos era tanto um celeiro de idolatria política, como também um celeiro de paganismo descarado. Isso não espanta o fato da pregação do Evangelho ter sido recebida com tanta resistência ali em Filipos. Aproximadamente 10 anos antes, quando Paulo esteve ali em missão em Filipos, conforme registrado em Atos 16, o que aconteceu? Paulo e Silas acabaram presos por causa da pregação do Evangelho. E o apóstolo sabia bem que, embora os anos tenham se passado, as coisas não haviam mudado por ali. A resistência permanecia a mesma. E agora era a vez dos crentes filipenses sofrerem com a pressão e com a hostilidade do povo e da cultura em que viviam. Paulo escreve aqui, meus irmãos, com o intuito de encorajá-los e orientá-los sobre como deveriam viver em um mundo caído e hostil à fé. Para ele, hesitação e covardia não eram a saída.
O apóstolo exortou seus irmãos na fé a viverem de forma corajosa e travarem a batalha do Evangelho. Na verdade, é assim, meus irmãos, que todo crente deve viver. Por isso eu quero meditar com vocês no seguinte tema na noite de hoje: vivendo de modo digno do Evangelho. Vivendo de modo digno do Evangelho. Como devemos viver de forma a honrar o Senhor? Ou como cristãos vivem de forma digna do Evangelho? O apóstolo Paulo nos dá excelentes recomendações aqui. A primeira delas, segundo os versos 27 a 28, eu posso afirmar como os cristãos vivem de modo digno do Evangelho. Primeiro, lutando unidos pela fé evangélica. Lutando unidos pela fé evangélica. É assim que Paulo começa, verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Antes de tudo, eu preciso enfatizar que nós estamos diante de um imperativo, ou de uma ordem dada pelo apóstolo. Ou seja, eles deveriam atender esse comando a todo custo. Mas qual é o conteúdo desse imperativo? Ou o que Paulo espera deles? Para a primeira parte do verso, irmãos, uma outra versão, a NVI, apresenta uma tradução um pouco diferente da que temos aqui, mas que eu julgo mais apropriada, que diz o seguinte: não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Isso porque o verbo traduzido na nossa versão aqui por viver significa literalmente viver como cidadãos ou viver conforme a cidadania. E por que Paulo se utiliza dessa linguagem? Bem, ao que parece, Paulo está jogando aqui com a dupla cidadania dos filipenses. Como eu mencionei no princípio, a cidade de Filipos se gloriava por sua condição privilegiada como colônia romana. E essa cidadania romana envolvia diversos privilégios, mas especialmente o dever de defender a dignidade do império e do seu imperador também. Podemos dizer que os filipenses eram verdadeiros patriotas. E de fato, você ter o status de cidadão da capital do império não era pouca coisa. Mas o que Paulo está reforçando aqui é que, além de cidadãos romanos, eles pertenciam também a uma cidade celestial superior a Roma e com um rei, um imperador ainda mais glorioso do que César. Por isso, a intenção de Paulo aqui é lembrá-los de seus privilégios e responsabilidades com o reino lá de cima também. Se eles estão debaixo da autoridade do Rei Jesus e das leis do seu império, eles deveriam se comportar em Filipos, no mundo, de forma a honrar o Evangelho e trazer glória ao seu Senhor. É isso que a expressão viver de modo digno do Evangelho representa. Um comentarista falando sobre isso, ele diz: viver de forma digna do Evangelho é uma expressão que resume tudo o que é exigido na vida cristã. Ou seja, ser um cristão é acatar as exigências do Evangelho e abraçar um estilo de vida diferente do mundo. Isso tanto na presença como na ausência de seu pastor Paulo. É assim que eles deveriam viver. De maneira ainda mais prática, vocês me perguntam, como os filipenses honrariam o nome e o Evangelho de Jesus Cristo? Ele responde no próprio texto: permanecendo firmes e unidos. É interessante, irmãos, porque você precisa ter a noção de que Paulo está falando para um grupo que é extremamente familiarizado com a linguagem militar. Não é à toa que é bem provável que existiam soldados aposentados do exército de Roma na própria igreja de Filipos. Então é muito interessante como a partir daqui do verso 27, ele recheia o texto com analogias militares muito inteligentes. E a primeira delas está aqui. O que é que Paulo tem em mente quando diz permanecer aqui firmes, unidos? O que é que ele tem em mente com isso, irmãos? Imagine um exército que se recusa a ceder terreno para o adversário. Ele está ancorado, alinhado, em posição firme nela,
Na mente do apóstolo, a igreja deveria agir como uma tropa unida, em busca de um só objetivo. Só que como essa união é possível? Ele responde no próprio texto também, pelo Espírito. O termo Espírito aqui, quando ele usa esse termo, irmãos, é bem provável que esteja se referindo ao Espírito Santo, que gera e preserva a unidade entre os cristãos. Então, tanto o termo firmes em um só Espírito, como uma só alma, são expressões sinônimas que representam, ou seja, a mesma coisa. O que o apóstolo frisa é, somente permanecendo firmes e unidos no Espírito, é que eles poderiam lutar pela fé evangélica. O termo grego traduzido aqui por lutar, dá origem à nossa palavra grega atleta. Atleta, atlético e todas as palavras do nosso vocabulário são originadas a partir desse termo grego aqui, que Paulo usa, lutar, é traduzido dessa forma. No entanto, o atletismo grego antigo, ele desenvolveu-se a partir do treinamento militar para o combate. Então, Paulo está pensando aqui em termos de combate mortal. Assim como as legiões romanas, os exércitos de Roma, travavam seus combates, os cristãos em Filipos precisavam lutar em favor do testemunho de Cristo Jesus. Em suma, o dever deles era preservar o ensino que receberam de Paulo e viver em conformidade com ele. Lutar pela fé evangélica. Preservar o ensino. Resistir às pressões. Mantê-lo são e puro, o ensino apostólico, a fé do Evangelho. O que mais o apóstolo tem a dizer, verso 28. Ele complementa que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Quem são os adversários aqui, irmãos? As respostas variam. Alguns dizem que são os adoradores do imperador. Outros dizem que são os judeus da cidade ou os falsos mestres judaizantes infiltrados na igreja. Nós não temos a resposta exata, mas o que sabemos é que esses adversários eram vorazes em sua oposição. E a pergunta é como deveriam reagir os filipenses a essas pressões? Ao invés de pânico e temor dos homens, Paulo os exorta a serem firmes e corajosos na defesa da sua fé. E ele dá uma razão fundamental para isso, no verso 28. Ele diz, enquanto a rejeição, a oposição dos adversários era uma prova da destruição e da sua condenação final, a perseverança dos filipenses e a sua resistência às pressões era uma prova sólida de que eles eram genuinamente convertidos a Cristo. Esta era uma grande evidência, irmãos, de que Deus estava trabalhando em suas vidas, levando sua obra à frente no coração dos filipenses, como já ouvimos. Afinal, esta coragem e firmeza não é obra dos homens, mas é obra de Deus. Deus estava agindo no coração deles. Através da graça de Deus, os cristãos em Filipos deveriam perseverar a despeito das dificuldades. Porque no dia de Cristo, irmãos, Paulo deixa muito claro, a sua salvação final será evidenciada, enquanto os ímpios serão finalmente destruídos. Vocês serão reconhecidos e aprovados diante do tribunal de Deus. Receberão salvação plena e absoluta de toda oposição e de toda resistência. O que podemos aprender das palavras de Paulo aqui, irmãos? Primeira lição do nosso texto. Cidadãos dos céus vivem de forma digna do Evangelho. Cidadãos dos céus vivem de forma digna do Evangelho. Como cidadãos romanos, irmãos, o povo de Filipos era muito orgulhoso de sua cidadania. E se eles eram zelosos quanto a Roma, quanto mais os crentes filipenses deveriam ser zelosos e comprometidos em exaltar o reino dos céus e o seu rei perfeito. O mesmo se aplica a cada um de nós aqui. Somos crentes no Senhor. Todo crente em Jesus Cristo possui dupla cidadania. Você sabia disso? Todo crente em Jesus tem dupla cidadania.
Por um lado, nós somos brasileiros, temos um CPF, um RG canarinho, temos privilégios e responsabilidades do lado de cá, mas por causa do Evangelho, nós nos tornamos cidadãos dos céus também. De fato, nós não moramos lá ainda, mas uma vez que nascemos de novo pelo poder do Espírito e que nos foi dada fé em Cristo, nosso nome foi registrado entre os cidadãos dos céus no livro da vida. Agora você e eu temos privilégios e responsabilidades com o reino lá de cima também. O Evangelho não só nos abençoa com graça, perdão e uma herança no reino dos céus, o que já é maravilhoso, mas em resposta, irmãos, Deus espera nossa devoção, nossa obediência e nosso compromisso incondicional e absoluto com Ele. Sendo assim, um discípulo de Cristo se comporta de maneira que revele o Evangelho na forma como vive. E isso através de uma vida santa e piedosa. João, me dê exemplos práticos e precisos a respeito disso. Como homem e mulher, como cristãos, vivem de forma digna do Evangelho. Um exemplo, quando um homem e uma mulher cristãos são tão zelosos com a aliança do casamento e na criação de seus filhos, que se torna uma vitrine do Evangelho para o mundo afora. Jovem, você vive de forma digna do Evangelho quando você se recusa a ser igual aos seus colegas descrentes. É assim que se vive de forma digna do Evangelho. Você não usa linguagem torpe, você não se envolve em relacionamentos inapropriados e você não usa as redes sociais como um ímpio, porque você anda de forma digna do Evangelho. Você vive de forma digna, meu irmão, quando você se mostra um trabalhador dedicado na sua empresa. Não um murmurador, não um aproveitador, mas um trabalhador dedicado e zeloso com aquilo que recebeu de Deus. E mais importante, quando você se mostra um modelo de piedade e fé para a sua família, você anda de modo digno do Evangelho. Crianças, vocês vivem de modo digno do Evangelho quando vocês são obedientes aos seus pais. Vocês sabiam? Vocês vivem de modo digno do Evangelho quando são obedientes. É assim que vocês têm que viver. Em suma, meus irmãos, cristãos vivem de forma digna do Evangelho quando andam em pegadas diferentes das deste mundo. Nós temos valores totalmente diferentes. Nossas motivações são outras, nossas aspirações são outras, nossas afeições estão em outros lugares, irmãos. Enquanto as pessoas estão vivendo apenas o aqui e o agora, nós somos peregrinos. Os nossos olhos estão fitos numa pátria maior e melhor. Isso muda completamente a forma como vivemos nesta vida. Sendo assim, eu quero lembrá-lo na noite de hoje que o seu procedimento, a forma como você vive, não só traz honra e desonra ao seu nome, ao nome de sua família aqui, mas traz honra ou desonra ao nome do nosso rei e ao seu império. Vamos viver de forma digna do Evangelho, irmãos. Você é um cidadão dos céus. Honre a sua cidadania e vamos viver para a glória de Cristo. Segunda lição da noite. Cidadãos dos céus lutam unidos pela verdade. Cidadãos dos céus lutam unidos pela verdade. Você vai perceber ao longo de toda essa epístola que Paulo insiste na questão da unidade. E aqui especificamente ele os convoca a permanecerem unidos para travar a maior batalha, a mais importante de todas, que é a batalha pela verdade, irmãos. Você sabia que é justamente aí, na verdade, na sã doutrina, que Satanás tem mirado desde o princípio? No jardim do Éden, irmãos. Onde ele mirou e atirou? Na verdade, na palavra de Deus. Esse é o seu procedimento. Esse é o seu alvo. Você pega, por exemplo, as epístolas pastorais de Paulo. Procure qual é a maior preocupação do apóstolo. Sua maior preocupação não são possessões demoníacas. Sua maior preocupação não é uma adoração chamativa ao mundo. Sabe qual é a sua maior preocupação? Preservar a verdade, o ensino dos apóstolos, a sã doutrina, a fé evangélica. Essa é a grande preocupação, não só de Paulo, mas de todos os apóstolos e do Senhor Jesus, a preservação da verdade. E esta, irmãos, é a nossa luta hoje também. Porque nós vivemos numa sociedade que sente coceiras nos ouvidos quando se ouve o Evangelho.
O mundo se torna cada vez mais intolerante à revelação de Deus. E a pergunta é, nós vamos recuar, vamos nos tornar acuados, seremos intimidados, vamos tolerar o erro e as falsidades deste século? E a resposta é jamais, irmãos. Jamais. Nós vamos lutar em favor da fé evangélica. E isso só pode ser feito, ouça bem, só pode ser feito se você conhece a sã doutrina. É uma pena, irmãos, perceber que muitos cristãos com anos de igreja são extremamente ignorantes quanto à sã doutrina, quanto aos princípios fundamentais da fé. Não conhecem as doutrinas cardeais, os preceitos fundamentais. São desinteressados com teologia. Pensam que isso é coisa para acadêmico, para pastor. Quando, na verdade, irmãos, cristãos que pensam assim são como soldados desarmados no exército de Cristo. Imagine um soldado que vai à guerra desarmado. Qual será o seu fim? Na luta pela verdade, um cristão que não está munido da verdade, ele vai à guerra desarmado. Ele está vulnerável. Então, a primeira coisa é, precisamos crescer no conhecimento da fé, irmãos. Todos nós aqui precisamos crescer. Nós podemos começar, por exemplo, pela nossa confissão de fé e pelos catecismos da igreja. Somos presbiterianos, precisamos conhecer nossa doutrina. Sem contar que ali temos uma riqueza doutrinária muito grande. E a partir daí, nós vamos crescendo e nós somamos na luta pela fé evangélica. Mas esse é, antes de tudo, um dever dos pastores e presbíteros da igreja. Antes de tudo, irmãos. Os presbíteros, os presbíteros, docentes, regentes, antes de serem gerentes e administradores da igreja, o que é muito importante, que são governadores da igreja, eles precisam ser, antes de tudo, guardiões da doutrina. Guardar a doutrina. Sabe por quê? Sabe por que a doutrina é a coisa mais importante de toda a gente da igreja? Porque a doutrina influencia como cultuamos, a doutrina influencia como governamos a igreja, a doutrina influencia a comunhão e a missão da igreja. Se falharmos na doutrina, nós vamos perder a guerra. É assim que muitas igrejas têm definhado e sido abocanhadas pelo inimigo, porque falham na doutrina, não a protegem. É por isso, meus irmãos presbíteros, nós precisamos proteger a verdade do Evangelho, conforme as Escrituras e os nossos documentos de fé. Mas esse é também, não só um dever dos pastores e presbíteros, esse é um dever de toda a igreja, meus irmãos. Nós vamos lutar e refutar o erro. Nós não vamos permitir que mentiras, falsidades sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre a salvação, sobre o inferno, sobre gênero, nada disso que se infiltre na nossa casa e na nossa igreja. Nós vamos proteger a fé evangélica. Nós vamos levantar a bandeira do Evangelho e nós vamos permanecer firmes. Amém? Terceira lição aqui do nosso texto. Eu quero encorajá-lo na seguinte verdade. Nossa vitória está garantida. Nossa salvação final está garantida. Eu sei que nem sempre nós enxergamos as coisas dessa forma. A pressão e o tamanho da força inimiga às vezes nos intimidam e nos amedrontam. Mas eu quero insistir nessa questão, irmãos, a batalha já foi decidida. Há 2000 anos no Gólgota, Cristo já esmagou a serpente e o mal debaixo de seus pés. Ao mesmo tempo, a batalha ainda não acabou. Há uma guerra a ser travada até aquele dia. Mas já há um lado vencedor. Foi como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você já ouviu falar do dia D? Em 6 de junho de 1944, mais de 150 mil soldados das forças aliadas desembarcaram no norte, nas praias do norte da Normândia, na França. E o objetivo deles era libertar o território francês do domínio nazista e fazer pressão no fronte inimigo. A operação foi um sucesso, irmãos, e foi determinante para a derrota do nazismo.
E embora a guerra só tenha acabado em 7 de maio de 1945, ou seja, no ano seguinte, com a desistência das Forças Armadas Alemãs, o resultado já havia sido decretado no dia D, quase um ano antes. É exatamente, meus irmãos, o que Cristo já fez. Há 2000 anos atrás, Cristo já triunfou sobre as forças inimigas. Ele já derrubou o coração, já atingiu o coração do inimigo. Ele triunfou, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. E embora as forças inimigas, as tropas do inimigo, tentem prevalecer e fazer uma resistência inevitável, o texto sagrado não falha. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo o resultado já está acertado. Por isso, meu irmão, siga firme. Não se intimide pela oposição do mundo, pois no fim de tudo, sabe o que vai acontecer? Perante o tribunal de Deus, os ímpios que rejeitaram o Evangelho, que escarneceram a palavra, eles serão condenados, irmãos, e lançados no fogo que nunca se apagará. Enquanto os crentes serão recebidos, aprovados, plenamente justificados diante do tribunal de Deus e ouvirão da sua doce voz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha, desfrute da alegria do seu Senhor. A batalha já está vencida. Amém? Estamos meditando no tema vivendo de modo digno do Evangelho. Primeiro, nós vimos que cristãos lutam dessa forma, unidos pela fé evangélica. Ou seja, vivem de modo digno quando lutam unidos pela fé evangélica. Em segundo lugar, e por fim, como cristãos vivem de modo digno do Evangelho, versos 29 e 30 dizem: sofrendo por Cristo. Sofrendo por Cristo. A partir daqui o apóstolo Paulo explica a razão da batalha que eles estão travando. Acompanhe comigo, verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Como Paulo destacou no verso 28, a salvação dos filipenses vinha da parte de Deus. E a perseverança deles no Evangelho era uma evidência de que Deus estava concluindo, levando sua obra neles à frente. E aqui no verso 29, Paulo continua nesse assunto, só que agora ele põe ênfase na graça de Deus. E a palavra graça, você sabe bem, no vocabulário do Novo Testamento, meus irmãos, é riquíssima em seu conteúdo e seu significado. Graça significa aqui um favor imerecido, um favor gratuito oferecido por Deus aos pecadores. E é interessante que no original, a sentença está aqui na voz passiva, ou seja, os filipenses são totalmente passivos, enquanto Deus é o sujeito ativo aqui. Ou seja, é Deus quem toma a iniciativa para oferecer sua graça. E o que exatamente essa graça proporcionou a eles? Eu quero começar de trás para frente. Primeiro, a fé em Cristo. A fé em Jesus Cristo. A todos os crentes, Deus lhes concedeu o privilégio da fé salvadora. Se os filipenses ou qualquer outro crê em Cristo, isso não se dá por sua própria iniciativa, por sua própria disposição. Isso se dá por causa da graça e da operação de Deus nos pecadores. Nós ouvimos bastante sobre isso no Evangelho de João. Nós sabemos, meus irmãos, com base no testemunho das Escrituras, que ninguém pode crer no Evangelho a não ser por meio do Senhor e de sua operação. Ninguém crê no Evangelho por conta própria. Depois da queda, toda a raça humana está morta em seus delitos e pecados. Se deixados por conta própria, ninguém acreditará na revelação de Deus e no Evangelho. Para que alguém creia, Deus deve conceder o dom da fé. Esse é exatamente o argumento de Paulo em Efésios. Ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. No entanto, crer em Cristo não é o único presente da graça, mas também o sofrer em seu nome. Aí você me diz, talvez Paulo não está exagerando aqui, João. Em que mundo sofrer é um privilégio?
Mas Paulo reconhece, irmãos, que salvação e sofrimento são dádivas inseparavelmente ligadas. Todos a quem Deus concede a bênção de crer em Jesus é automaticamente designado a sofrer por ele também. E que tipo de sofrimento ele tem em mente aqui? Ele se refere especificamente ao sofrimento por causa do Evangelho. Identificar-se com Cristo, meus irmãos, naquela cultura hostil, mergulharia os filipenses em um conflito espiritual contra as forças das trevas. Inevitavelmente, sua fidelidade incondicional a outro Senhor que não cesa, seu compromisso em não andar nas pegadas do mundo, colocaria esta igreja na rota do sofrimento. No entanto, ao invés de um sinal de maldição, que é como muitas pessoas interpretariam, Paulo diz, sofrer pelo Evangelho é uma dádiva concedida a poucos. Se o Salvador do Evangelho foi um servo sofredor, seus seguidores também abraçam o privilégio de sofrer em seu nome. O capítulo 1 é concluído com as seguintes palavras de encorajamento, verso 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. É bem provável que Paulo esteja se referindo aqui à aflição que sofreu quando chegou em Filipos em sua segunda viagem missionária. Quando pregou o evangelho ali pela primeira vez e acabou preso por isso. Ele é muito claro em dizer que os filipenses presenciaram esse conflito e o viram com seus próprios olhos. E agora, Paulo os considera como companheiros e combatentes no mesmo conflito. Eles estavam agora engajados na mesma guerra. E ambos estão fadados a sofrer para a glória de Jesus Cristo. Só que mesmo preso em Roma aqui, Paulo os encoraja. O sofrimento não é o fim do mundo. O sofrimento não é o fim da linha. Antes, é a marca dos que carregam a bandeira do Evangelho. Todos os que carregam a bandeira do Evangelho sofrerão por causa dele. Como cristãos encaram o sofrimento? No sermão passado aprendemos que nós o encaramos com alegria também. Porque entendemos que no sofrimento Deus leva os seus propósitos à frente e nos conforma à imagem de seu Filho. Aqui, o apóstolo nos encoraja a reconhecer como um privilégio. Mas aí talvez você insista mais uma vez, João. Não seria exagero do apóstolo. Quem em sã consciência considera o sofrimento como um privilégio? Quem abraça e recebe o sofrimento, a dor como uma dádiva? Eis a primeira e única lição desse trecho. Sofrer é um privilégio, irmãos, porque nos identifica com o nosso Salvador. Sofrer é um privilégio porque nos identifica com o nosso Salvador. Só cremos em Cristo porque Deus nos concede este dom. Você e eu jamais chegaríamos à fé se não fosse o Senhor. Mas no pacote do Evangelho, além da fé, além da graça, há também a cruz. Não é à toa que o próprio Jesus apresentou o discipulado nos seguintes termos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para todo seguidor de Jesus Cristo há uma coroa de espinhos e uma cruz à espera. E com isso eu me refiro às aflições neste mundo por sermos fiéis ao Evangelho. Assim como os filipenses sofreram em seu tempo, irmãos, o século XXI também mostra suas presas e suas garras para a igreja. Não é fácil ser cristão hoje também. E eu imagino que você não entrou nessa empreitada iludido, achando que, uma vez convertido a Cristo, só choveria bênçãos na sua vida. Sem dúvida, nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos espirituais, redenção, graça, justificação, uma herança no reino dos céus. Mas vida mansa não fazia parte do pacote. Vida fácil. Queridos, o cristianismo não é um mar de rosas. Se você é um crente, esteja certo, você vai atravessar sofrimento por causa disso. Em alguns casos, familiares cortam laços uns com os outros por causa do compromisso com Cristo e com a fé verdadeira. Jovem, não se espante se você for escanteado.
se tornar motivo de chacota entre os seus colegas por causa do seu amor a Cristo. Isso acontece. Não se espante, minha irmã, se no trabalho você se tornar alvo de maus olhares por sua busca por santidade e retidão. Crianças, sabe o que vai acontecer na vida de vocês em alguns casos? Algumas pessoas vão se afastar de vocês porque vocês amam a Jesus. Isso vai acontecer um dia. Em casos mais extremos, irmãos, sabe o que acontece? Irmãos nossos espalhados ao redor do mundo são perseguidos, são presos em campos de trabalho forçado, são mortos, pagam com a própria vida. O Evangelho vai fazer você perder amizades, vai fazer você perder oportunidades, o Evangelho vai fazer você perder prestígio entre as pessoas. Se você é um cristão, há uma porção de sofrimento reservado para você. Aí você me diz, João, e qual é a parte boa nisso? Onde está o privilégio que eu não consigo ver sobre o qual Paulo fala? Somente os que carregam a cruz, ouça bem, somente os que carregam a cruz e sofrem por causa do Evangelho são os que pertencem a Jesus de fato. Nosso sofrimento, meus irmãos, não complementa as aflições de Cristo, mas serve como uma marca e um espelho do nosso Salvador para o mundo. Quando nós abraçamos o sofrimento por causa do Evangelho, nós damos prova de nosso amor incondicional e de nossa lealdade absoluta àquele que nos salvou ao verter seu próprio sangue. Nós somos redimidos do nosso pecado através dos sofrimentos do perfeito Filho de Deus. Nossas iniquidades, meus irmãos, nos condenariam a uma eternidade de tormentos sem fim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, enviou seu Filho para padecer sob a justiça e a ira de Deus no nosso lugar. Ele foi esmagado por nossas transgressões, ele foi transpassado por nossas iniquidades. O nosso Salvador experimentou a agonia do madeiro, para que nós, irmãos, fôssemos salvos e recebêssemos paz da parte de Deus. Sua salvação se deu através dos sofrimentos do servo sofredor. E é a partir dessa perspectiva que sofrer se torna um privilégio. E aí vai a pergunta, o que são, meus irmãos, nossas pequenas cicatrizes e lágrimas perto das aflições do nosso Salvador? Porque quando atravessamos o jardim das aflições, quando nós corajosamente encaramos a oposição e a fúria do mundo, é que nós somos reconhecidamente vistos como seguidores fiéis de Cristo. O sofrimento é a marca dos que seguem a Cristo. Como o Salvador sofreu, seus seguidores sofrem por amor ao seu Evangelho. Abrace a cruz. Com isso eu não estou dizendo, vá de cabeça no sofrimento, procure pelo sofrimento, procure ser perseguido. Eu não estou dizendo isso, irmãos. Eu estou dizendo se você for um crente piedoso, fiel ao Evangelho, a pressão e a oposição vai aparecer. E quando aparecer, nós abraçamos a cruz ao invés de fugirmos. Porque é pelo sofrimento que somos identificados com o nosso Senhor. Pois como diz uma frase que gosto muito, não há como alcançar a glória sem antes passar pela cruz. Essa guerra logo acabará. O combate chegará ao fim em breve, mas até lá nós teremos que lutar. Permanecer firmes. Siga firme e se refugie na esperança do Evangelho. Tem um livro muito famoso sobre estratégias de guerra chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E ele faz um comentário bem perspicaz nesse livro. Uma de suas estratégias ele diz, a vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Pois bem, meus irmãos, o nosso Rei e Salvador já pagou o preço pela nossa vitória. O nosso Rei e Salvador não só pagou o preço, mas assegurou a vitória final. Até lá, vamos viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Amém?
Como eu disse a princípio, não seria difícil reconhecer um japonês nas ruas de Joinville. E o meu ponto aqui é o seguinte: você vive segundo sua identidade e cidadania. Como vivem então os cidadãos dos céus? Foi o que Paulo tentou responder aqui nesse texto. Como falam, como se comportam, com o que se parecem? Bem, a resposta mais sucinta para essa pergunta é: cidadãos dos céus vivem de modo digno do Evangelho. Eles lutam unidos pela fé, pela sã doutrina, e eles sofrem por Cristo, seu Senhor. Amém?